Santa paz de Deus, querida Irmandade, querido inscrito do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Acabou de acabar o culto de jovens e menores, uma palavra maravilhosa, Apocalipse. E todos estão felizes, irmãos. E hoje, irmãos, nós vamos passar uma circular referente aos nossos vídeos que nós tem postado aí, e vários sites aí têm colocado como que a congregação teria participado do ecumenismo. Então nossos irmãos aí do ministério soltou uma circular explicando. Vamos ouvir. São Paulo, 23 de maio de 2020. 19h30. Esclarecimento à nossa Irmandade. Sobre a congregação cristã no Brasil e seu ministério. Tem se apresentado pessoa em nosso meio com sentimentos não cristãos, com clara intenção de confundir os mais simples, levando-os a desviar-se dos firmes fundamentos da perfeita doutrina. Referida pessoa já foi aconselhado pessoalmente pelos anciãos e sobre ele se faz circular de esclarecimento a toda a Irmandade. E mesmo assim continua com a divulgação de falsas informações, heresias, falsas profecias e ofensas a integrante do ministério. Por isso, o Conselho Ministerial sente-se no dever de esclarecer a Irmandade que a congregação cristã no Brasil não participa e não participou do Fórum Interreligioso, em que se reuniram diversas denominações religiosas, bem como não está envolvida com propostas de nova ordem mundial ou outras propostas da mesma natureza e objetivos. A Irmandade deve permanecer nos primitivos fundamentos apostólicos que nos foram ministrados. Sobre sociedades secretas, a congregação cristã no Brasil sempre aconselhou seus membros a não participar em sociedades secretas, mantendo sempre seu compromisso apenas com a fé e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça maravilhosa. Se isso ocorrer com qualquer membro que exerça o ministério ou cargo na igreja, deverá se afastar do mesmo. Perderá a liberdade. Explicando melhor. Perderá a liberdade. Qualquer um que exerça o ministério ou que tenha cargo dentro da congregação perderá a liberdade. Conforme consta no artigo 9, do inciso 7 do Estatuto, conforme tópicos de 14 de 2014 e 19 de 2017. Contendas por causas políticas, convivência em harmonia. A congregação cristã no Brasil sempre aconselhou seus membros a cumprir o dever cívico do voto, vivendo pacificamente, sem se envolver e trazer para o meio da Irmandade os conflitos de pensamentos políticos ou divergências que acontecem na sociedade. Esse conselho se faz necessário neste momento pelas instabilidades presentes, para que se mantenha no nosso meio a paz, o amor fraternal e a comunhão com Cristo que sempre existiu. Para isso, a Irmandade não deve manifestar tendências partidárias, preferências políticas ou se envolver nessas divergências em redes sociais. Nosso estatuto, no artigo 1, fixa que a congregação cristã no Brasil é apolítica, não se envolve na política. Assim, devemos sempre nos guiar pelo que consta na Santa Escritura, em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, que diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade
e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E no verso 8 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Isso faz parte da nossa igreja, da graça maravilhosa, da congregação cristã no Brasil. Uma igreja bem clara, sem contendas, sem envolvimentos com políticas, né? Se caso algum político venha a até congregar na igreja com segundos interesses, ele não vai obter. Porque a congregação não orienta fiéis nenhum a fazer partido de ninguém. Cada um ora a Deus e Deus vai dar guia em quem votar. Né? Porque dizem que o atual presidente que está aí foram os evangélicos que colocaram ele lá. Creio que não, irmãos. Creio que foi a população em geral. Evangélicos, não evangélicos. Creio que foi a população em geral. A maioria venceu e colocou este presidente no poder. Teve uma parte dos evangélicos, das igrejas, que faz política, que se mistura com a política, teve, sim. Mas creio que a congregação, se algum de nossos irmãos tenha votado neste presidente que está exercendo, foi porque então Deus iluminou os nossos irmãos, os cidadãos brasileiros, servos de Deus, a votarem nele, porque senão o outro teria ganho também, né? Teriam muitos votado em outro. Pode ver que a maioria venceu. Estavam todos com um só pensamento. E quanto, irmãos, esse esclarecimento e irmandade, até diz aqui, dos conselhos dos anciãos mais antigos do Brasil. Quer dizer que é dos conselhos mais antigos, os irmãos mais antigos do Brasil que se reuniram e acharam. Os irmãos podem ver que o Ministério do Brás estão de olho em tudo, irmãos. Tudo que ocorre na internet aí, estão de olho em tudo. Quando começa a vir esses problemas, que congregação estava lá no ecumenismo, que participou da reunião, né? Muitos querem confundir a nossa irmandade, né? E os que vão até defender esta parte são chamados de alienado e de puxa-saco. Correto? Mas da nossa parte, que somos da congregação, que temos nosso canal, não temos vínculo com a congregação, porque a congregação cristã no Brasil, agora depois dessa pandemia, eles têm o canal oficial, não porque a congregação sempre teve um canal oficial, pelo motivo de estar a irmandade em quarentena em casa e precisando ouvir a palavra de Deus. Foi um caminho que Deus abriu nesta parte. Creio que quando voltar ao normal, a congregação não vai até excluir esse canal, né? Creio. Também se deixar o canal aí também será de bom grado, porque a nossa querida irmandade, os que não podem congregar, os que estão acamados, os que, né, relembrar, isso, irmãos, a congregação não está fazendo nada de mal. Um vídeo anterior que eu postei aí, vizinhos ouvindo a palavra de Deus, se interessando. Muitos vão ser chamados por esses cultos online. Não adianta bater o pé, falar que o culto online não serve para nada. Serve sim, irmão. Até os que no começo criticaram, que estão no nosso meio, que criticaram, dizendo que isso não era coisa de Deus, estão aderindo, irmãos. Estão precisando, porque não fica sem comida muito tempo. Não fica, irmão. Tem que ouvir alguma coisa vinda da paz de Deus. Porque a tristeza às vezes assola o povo. O inimigo às vezes quer entristecer o povo de Deus. E quando vem dia de sábado, dia de quarta, dia de domingo, que hoje teve o Cujão Menor para nossa querida mocidade, aí Deus vai abençoando, vai alegrando a mocidade, vai alegrando o povo. Os irmãos podem ver que tem culto para todos, irmãos. Para todos.
para os idosos, para os que têm problema de audição e libras, né? Para os que não falam por gesto, né? Tem culto para todos. Quer dizer, está abrangendo todos. O irmão do ministério tem orado a Deus e tem acertado. Acertado porque está na guia de Deus. E sobre esse esclarecimento da Irmandade, irmãos, muitos dizem, porque sociedade secreta, porque participou desse fórum. Irmãos, a congregação não muda, irmãos. A congregação não muda. Desde a fundação, desde a obra, quando veio para o Brasil, que Luiz Francisco veio 9 vezes, mediante o culto online, que muitos não sabiam disso. O Luiz Francisco veio 9 vezes para o Brasil, plantou a semente do Evangelho, quando a obra foi crescendo, naqueles anos, viu? Olha só, naqueles anos, foi crescendo, que teve a primeira igreja em Santo Antônio da Platina, foi enviada a carta para Luiz Francisco vir visitar. Ele primeiro o que ele fez? Fez que nem esses irmãos do ministério. Vamos buscar primeiramente a Deus para ver qual é o esclarecimento. Foi quando ele mandou uma outra carta dizendo que não viria, que Deus não tinha permitido. Aí vocês sabem por quê. Porque o homem, às vezes, ele por si próprio, ele gosta de muita glória para ele, né? E aquele não era o momento de glória para ele, sim para Deus. Correto? E a congregação daquele tempo para cá não mudou nada, irmãos. O povo muda. O povo mudou. Isto, vamos estar de acordo. O povo mudou. O povo, antigamente, para blasfemar contra a igreja, para blasfemar contra os servos de Deus, eles pensavam 3, 4 vezes. Eles tinham um temor grande. Porque se eu falar contra o ministério, se eu falar contra a obra de Deus, vai me pesar. Vai me pesar amanhã. Mais para frente, Deus vai pedir conta. Hoje não, hoje já não tem mais aquele temor. Hoje fala qualquer coisa, brinca, caçoa, faz chacota, brinca com as fé das pessoas, né? Não respeita o pensamento de cada pessoa, a ideia de cada pessoa, o ponto de vista, a fé que a pessoa tem. Se hoje a pessoa está ali, não tem fé, está bem, mas tem aqueles que estão ali pela fé. Que está vivendo pela fé mesmo. Precisando de Deus. E muitos brincam com isto. Então está aqui o esclarecimento, a querida Irmandade da congregação. Querida Irmandade da congregação cristã no Brasil. Né? Está aqui o esclarecimento. E a congregação não participa de sociedades secretas. Não está envolvida nesse fórum interreligioso. Isso tudo que disseram é fake news. Tudo para querer comprometer essa obra linda, essa obra maravilhosa, em que cada dia mais cresce. E se pensa que com essa pandemia a congregação vai diminuir, a Irmandade vai aumentar. Vai aumentar 3 vezes mais. Porque os que já iam, os que não iam quando as portas estavam abertas, que agora estão percebendo o que era um culto com as portas abertas, com a liberdade da Irmandade, e congregar todo o culto. E aqueles que estão conhecendo a obra de Deus, que estão querendo vir para a congregação. Aguardem isso, irmãos. As primeiras aberturas de culto, os primeiros cultos, cada igreja vai lotar. Até aquelas que tinha um pingado de Irmandade vai lotar. Vai ter muita alma testemunhada, muitos apreciadores da obra de Deus que vai conhecer a igreja de perto. Já conhece? Pelos cultos online, vai conhecer de perto. Então fica esse esclarecimento, a nossa querida Irmandade. Os que já são antigos de graça, são realmente convertidos. Não precisava nem a gente falar isso, né? Eles já sabem, já tem um pensamento, mas tem aqueles novinhos que ainda estão entrando agora, que tem muita dúvida, que às vezes ouve algum site falando alguma coisa aí,
e acaba ficando na dúvida. Eu tenho muitas perguntas aqui para mim, irmãos. Tenho muitas perguntas que fazem. Irmão, às vezes a gente tem que tomar cuidado ao responder uma pergunta dessa. Né? A gente tem que ficar bem ali na comunhão mesmo, porque se for responder uma pergunta dessa errado, a responsabilidade vai estar em nós. Né? Mas é que está o esclarecimento, eu li o esclarecimento, está passando aqui atrás na tela, irmãos, está passando aqui na tela esse esclarecimento do Braz. Então espero que os novatos, os irmãos novinhos de graças aí, que estão, nós chamamos de gateando ainda na obra de Deus, saiba disso, que a igreja não participa de ecumenismo, nunca participou. Houve uma reportagem aí, mas isso daí não é para se acreditar. Sociedade secreta não participa, nunca participou. E a contenda por políticas. Nós não temos contenda política, brigar por causa de prefeito, de vereador, de governador, de presidente da república, e discutir isso, discutir aquilo. Não, irmãos. A congregação é neutra nessa parte. E por ela ser neutra, muitos se incomodam com essa obra maravilhosa, com essa obra transparente. Que Deus tenha nos abençoado. Fiquem todos na santa paz de Deus. Hoje é um domingo, dia 23 de maio de 2020. Após o culto de jovens e menores, que foi uma maravilha. E hoje nós teremos culto às 18h30, 18 horas. À noite vamos estar aqui em comunhão, ouvindo a palavra de Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem com Deus.